Olá, eu sou a Lúcia, membro vocacionado da comunidade Obra de Amor, e hoje eu irei partilhar com vocês um evangelho que muito nos fala ao coração. Antes de partilhar com vocês o evangelho, eu quero deixar uma pergunta. Quais vestes você tem usado? As vestes do filho rebelde ou as vestes do filho amargurado? Acompanhem comigo o Evangelho de Lucas, que está no capítulo 15, do versículo do 11 ao 32. Parábola do filho pródigo. Disse também, um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai, meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai, então, repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Levantar-me-ei e irei a meu pai. Dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos seus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse, então, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai falou aos servos, trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e pondo-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei então um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Então ele respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste te matar um novilho gordo? Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Essas são as palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nós temos 2 personagens nessa parábola, que um é o filho, que ele não estava contente com a vida que ele estava levando, e ele simplesmente falou para o pai: me dá minha parte da herança, que eu estou indo embora. E nós sabemos que a parte, quando é pedido a herança a um pai, a herança ela se dá somente depois da morte do pai ou da mãe. Então, assim, é como se esse pai tivesse falecido, tivesse morrido para o filho. E o pai ele foi tão bondoso que ele repartiu
os seus bens e deu não só a parte do filho que pediu, quanto a parte do que ficou. E o que mais assim me toca o coração, que esse filho ele não ganhou dinheiro, não recebeu dinheiro e já foi embora. Ele esperou alguns dias, né? Na palavra não fala quantos dias ele esperou, mas ele foi embora. Ele aguardou uns dias e foi embora. Lá ele gastou tudo, né? Ele viveu uma vida totalmente promíscua, bebeu, né? Saiu com as meretrizes, gastou tudo. E quando acabou o dinheiro, ele precisava trabalhar para ele poder ter um sustento. E ele foi trabalhar cuidando de porcos. E quando ele trabalhava cuidando dos porcos, ele não era digno, né? O patrão dele, ele não autorizava ele comer nem a lavagem, né? As vagens que jogava aos porcos. E lá ele pensou, na casa do meu pai tem tanta abundância, na casa do meu pai tem tanta fartura, os empregados do meu pai, eles comem bem, eles vivem bem. Imagino a casa do pai como a casa de fazenda, né? Antigamente, os colonos cada um tinha a sua casa, cada um tinha a sua vidinha, né? Se pensarmos nos dias de hoje, cada um com o seu carro, cada um com o seu filho estudando. E ficou um filho ficou para poder cuidar do pai, para poder cuidar das coisas do pai. E quando esse filho que foi embora e voltou, ele voltou em si, ele já tinha todo um enredo, né? Na ponta da língua, eu vou chegar, vou falar pro meu pai que eu quero trabalhar para ele, que eu quero ser o funcionário dele. E não deu tempo dele falar, porque quando ao longe o seu pai o avistou, seu pai saiu correndo, lhe deu um abraço, lhe deu um beijo, já o trouxe para si e poucas coisas esse filho falou, porque o pai já pediu para os servos, né, mata o novilho, traz o melhor manto, o anel, a sandália, né, e me vem ao coração aquela pergunta que eu fiz para você lá no início. Qual filho você está sendo? Qual veste você está vestindo? A veste do filho rebelde, que não está contente com as coisas do Senhor, que não está contente da forma que o Senhor tem preparado as coisas para você, que não está contente da forma que o Senhor tem conduzido a sua vida e simplesmente abandona a igreja, simplesmente abandona o servir, que simplesmente fala, não, estou cansado, não quero mais isso, não vou mais à missa, eu vou viver as coisas do mundo, porque é lá que eu vou me encher, porque eu não estou ficando cheio aqui. Eu estou estou vendo que as coisas não estão acontecendo da forma que eu quero, não quero mais esperar no Senhor. Ou você está sendo aquele filho que está vestindo a veste da amargura. Você não saiu de perto do Senhor, você continua junto ao Senhor, servindo nos retiros, servindo na igreja, na sua pastoral, você está sendo talvez um ministro de Eucaristia, cuidando das crianças, cuidando da catequese, mas você sempre tem uma reclamação, você sempre tem uma queixa no coração. Você está ali, junto, você está no corpo, mas você não está aceitando as coisas do Senhor, não abandona, não tem a coragem de abandonar, uma falsa coragem de abandonar como o primeiro filho fez, mas continua ali murmurando, reclamando e acaba contaminando algumas pessoas à sua volta. Hoje, o que eu venho falar para você é que nós temos um Pai misericordioso, um Pai que nos ama, um Pai que se alegra quando você volta. Independente do voltar, se você é um filho que saiu, pediu tudo, né, pediu a sua parte da sua herança
e saiu e gastou e voltou arrependido, ou se você é um filho que está voltando mesmo estando dentro, que você é um filho que vai ao Pai, pede a sua misericórdia, pede o seu perdão, pede o seu amor e fala: Pai, eu errei. Pai, eu quero estar junto de Ti. Eu não quero mais viver uma vida de amargura, eu não quero mais viver uma vida de reclamações, eu não quero mais viver uma vida de erro, mesmo estando junto de Ti. E que nesse dia nós possamos pedir ao Espírito Santo que Ele possa vir nos lavar, nos purificar, nos proteger, nos amparar de toda amargura, de toda rebeldia, e que, como o Pai aqui do filho pródigo, ele colocou um manto, que o Senhor possa colocar o seu manto sobre nós, aquele manto branco, alvo, que foi lavado com o sangue com o seu sangue poderoso, seu sangue misericordioso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o Santo Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu lhe peço que no dia de hoje você possa dar o seu joinha nesse vídeo, que você possa compartilhar com os seus amigos, compartilhar nas suas redes sociais, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, da família, dos seus amigos. De repente, tem tantos filhos pródigos por aí que precisam ouvir essa palavra de hoje. Se inscreva no nosso canal. E um grande abraço para você, um santo fim de semana e até a próxima.